Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos e nós vamos falar hoje sobre a estrutura das demonstrações financeiras, tá certo? Então, esse é o nosso tema, sensacional o tema de hoje, que a gente vai trabalhar e isso tem a ver muito, na verdade, é a essência da contabilidade, tá certo? Mas você pode se perguntar para que serve a contabilidade? Né? Para que servem as demonstrações financeiras? Bem, as demonstrações financeiras servem para mostrar a situação financeira da empresa, tá certo? Se você falar, por exemplo, da sua situação financeira como pessoa física, você pode identificar várias informações, como, por exemplo, o saldo da sua conta corrente, o quanto você tem em bens, em aplicações financeiras, ou mesmo ver outro tipo de informação, como, por exemplo, qual é a sua renda mensal, qual é a sua renda anual, quanto você gasta. Então, se você for pensar para você como pessoa física, a sua situação financeira pode ser identificada de várias formas diferentes e com várias fontes diferentes também. E a mesma coisa que vai acontecer para uma empresa. Tá certo? Uma empresa também você pode identificar a situação financeira dela de várias maneiras. Tá certo? Então, a gente vai falar aqui, por exemplo, olha só, a gente vai falar da situação financeira da empresa, por meio das demonstrações financeiras. Vamos falar do quê? Também de bens e direitos, que na verdade essas são as finalidades das demonstrações financeiras, tá certo? Para mostrar o que a empresa tem, o que a empresa deve também. Então, como por exemplo está aqui na sequência, são as obrigações que a empresa possui, tá certo? Então, identificar também as obrigações faz parte do diagnóstico da situação financeira da empresa, tá? O que mais que temos aqui? Temos aqui os resultados da atividade, tá certo? Ou seja, o que a empresa teve de resultado ao longo, por exemplo, de um ano, de um mês, de um trimestre, tá certo? E também, obviamente, que a gente vai falar do fluxo de recursos, ou seja, do quanto que entrou ou saiu de dinheiro da empresa, tá certo? Agora, vamos pensar um pouco, para quem que essas informações são elaboradas, tá certo? Por que você precisa dessas informações? Bem, você precisa dessas informações por vários motivos. Em primeiro lugar, você vai ter aqui, por exemplo, né? Então vamos ver aqui, a quem interessa as informações financeiras da empresa. Em primeiro lugar, vamos pensar um pouquinho. Você já pensou? Deu tempo de você pensar? A quem interessa? Bom, em primeiro lugar, vai interessar aos sócios ou acionistas, tá certo? Então, por exemplo, se você é sócio de uma empresa ou se você tem ações de uma empresa, obviamente você vai querer saber qual é a situação dessa empresa, tá certo? A quem mais interessa? Vai interessar ao governo, tá certo? Porque o governo vai querer saber o quanto que a empresa tem, o quanto que a empresa teve de atividade, de lucro, de receita, etc. Para quê? Porque ele é curioso? Não, porque ele vai querer cobrar aqui os impostos, ou de maneira geral, né, como a gente costuma dizer impostos, mas a terminologia correta aqui, num sentido mais amplo, seria os tributos, tá certo? Os tributos, impostos, contribuições, etc. O governo vai querer saber essa situação financeira da empresa também. A quem mais interessa a situação financeira da empresa? Bom, aos bancos, tá certo? Por que aos bancos? Porque, por exemplo, se um banco for emprestar dinheiro para a empresa, né, ou se ele já emprestou dinheiro para a empresa, obviamente que ele vai querer saber se a empresa está indo bem para ele poder emprestar, ou se ela está se mantendo em determinadas condições, tá certo? Para manter aí algumas condições relacionadas a empréstimos, financiamentos, etc, tá certo? A quem mais pode interessar? Pode interessar, por exemplo, a fornecedores, né? Se um fornecedor vai querer
vender ou não para a empresa, dar crédito, dar prazo para essa empresa ou não, tá certo? Então, esses fornecedores vão querer saber qual é a situação dessa empresa, né? Bom, e tem várias outras situações, tá certo? Eu posso ter também, muitas vezes, clientes querendo saber a situação da empresa, por quê? Vamos supor que você vai comprar alguma coisa de uma empresa e quer saber se aquela empresa vai ter efetivamente condições de cumprir com um contrato, tá certo? Né? Numa licitação, por exemplo, né? Alguém que vai fazer uma compra de porte pode querer fazer a análise financeira da empresa também, né? Então, você vê aqui, vai ter uma série de outras informações, funcionários podem querer saber também a situação da empresa, tá certo? Lógico que vai ter aqui alguns limites para isso, tá certo? Mas, enfim, você tem várias pessoas que são interessadas, a sociedade muitas vezes vai querer saber, né? Se a empresa está cumprindo com as obrigações dela, qual é a situação dela, tudo bem? Então, isso aí são os grupos interessados nas informações financeiras da empresa. Agora, os tipos de informação são diversos, tá certo? E é isso que a gente vai trabalhar aqui. Então, vamos lá, a gente vai, em primeiro lugar, falar um pouquinho das diferentes demonstrações financeiras. A primeira delas, né, que a gente diz aqui que é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial mostra o quê? Mostra a situação da empresa num determinado momento, tá certo? Puxa vida, professor, mas vamos lá, é muito complicado esse negócio de balanço patrimonial. Com quem que eu posso comparar o balanço patrimonial? Olha, você pode comparar o balanço, né, se eu fosse comparar aqui com a sua vida pessoal, tá certo? Você poderia dizer, vamos fazer um balanço aqui da minha situação financeira como pessoa física. Eu poderia dizer aqui quanto que eu tenho de saldo em conta corrente. Saldo em conta corrente, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui, né, que hoje, né, no dia 31 do mês de julho, por exemplo, tá certo? De 2016, por exemplo, uma data qualquer, eu tenho um saldo, né, em conta corrente de R$ 2.530, tá certo? R$ 2.530. Né? Eu tenho também uma dívida, né? Tenho uma dívida aqui, uma dívida com o banco. Dívida com o banco, né, no valor de R$ 52 mil, por exemplo, tá certo? Então, veja, isso aqui mostra diferentes perspectivas da minha situação financeira. O saldo em conta corrente mostra um bem, tá certo, que eu possuo, não é isso? Um bem líquido, que é o saldo em conta corrente, e também mostra uma obrigação, que é a dívida com o banco, tá certo? Então, nessa data aqui, 31/7/2016. Veja só, aqui, ó, então ele mostra a situação financeira da empresa, no caso, ativos, né, que a gente chama os bens e direitos, nós chamamos de ativos, e as obrigações nós chamamos de passivos, tudo bem? Então, num determinado momento, a gente vai explicar essa dinâmica ainda, né? Mas você vai apurar a situação financeira da empresa e vai ver quanto ela tem de ativos, ou seja, bens e direitos, e quanto que ela vai ter também de obrigações, tá certo? Então, suponha aqui, né, que numa determinada data eu tenha tudo isso aqui, tá certo? Tenho um saldo em conta corrente e tenho também uma dívida com o banco, tá certo? Mas esse saldo vai continuar o mesmo para sempre? Obviamente que não. Tá certo? Em algum momento, tá certo? Ou pelo menos no dia seguinte, né? Por exemplo, no dia 1º de agosto, esse saldo já pode mudar, porque eu posso pagar uma conta, eu posso ir lá e sacar um dinheiro, tá certo? Posso, enfim, fazer uma compra no cartão de débito, qualquer coisa assim, tá certo? E a dívida com o banco? A dívida com o banco eu também posso saldar ou amortizar, tá certo? Pagar uma parte ou toda ela. Então, todas essas informações aqui, elas podem mudar a cada momento, tá certo? Se eu tirar o extrato lá da minha conta corrente, você vai ver que você vai ter lançamentos em vários dias diferentes e esse saldo pode ir se modificando. A mesma coisa com a empresa, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui um saldo de 2.530 no dia 31/7, e aí eu fiz o que aqui? Eu fiz, por exemplo, um saque.
tá certo? Um saque de quanto? De R$1.000. Né? Se eu fiz o saque de R$1.000, né, o saldo aqui no dia, por exemplo, no dia 1º, né, no dia 1º de agosto de 2016, né, esse saldo passa a ser de quanto? Vai ser de 1.530, tá certo? Ou seja, esse saldo pode se modificar. Então, se, por exemplo, eu tirar um balanço aqui no dia 31/7, ele vai mostrar um saldo de 2.530. Depois, ele já vai mostrar um saldo de 1.530. Né? Agora, vamos supor que eu peguei esse saldo aqui e usei para pagar uma parte da dívida com o banco. Né? Então, eu usei justamente esses R$1.000 aqui para pagar uma parte da dívida com o banco. Então, o pagamento da dívida no valor de R$1.000. Se eu fiz um pagamento no valor de R$1.000, essa dívida não é mais de 52, né? Ou seja, no dia 1º/8 de 2016, né, a dívida vai ter um valor agora de R$51.000. Tá certo? Então, se eu tirasse um balanço patrimonial aqui, esse balanço seria diferente do balanço tirado no dia 1º de agosto, tá certo? Por quê? Porque o balanço mostra como está a situação da empresa. Então, como está a situação da empresa em 31 de julho? Olha, eu tenho um saldo de 2.530, por exemplo, óbvio que vai ter outras contas, né? Óbvio que vai ter outros itens, mas, por exemplo, como está aqui o saldo 2.530 no dia 31 de julho? Já no dia 1º de agosto, se eu tirasse um balanço patrimonial, como está nesse dia? Já está diferente. Deu para entender? Né? Então, mesma coisa a dívida com o banco. Aqui a dívida está em 52, né? E aqui a dívida está em 51. Logo, quando a gente fala da situação da empresa, né, do balanço patrimonial, a gente diz o seguinte, que é como está a situação da empresa. Né? Muitos relacionam o balanço patrimonial com uma fotografia. Por quê? Porque é uma situação estática, é uma situação naquele momento. Tudo bem? Então você tem aqui, por exemplo, um saldo num determinado momento e na linha do tempo um saldo que pode se modificar, tá certo? Como nós fizemos aqui. Tudo bem? Bom, qual é a outra demonstração que a gente vai falar aqui? A gente vai falar também da demonstração do resultado. Então, note o seguinte, a demonstração do resultado, ela já mostra uma informação diferente. Ela mostra o quê? Mostra o resultado da atividade no período, tá certo? Então, é assim, se o balanço patrimonial mostra os saldos, a demonstração de resultado vai mostrar uma informação diferente. Né? A demonstração do resultado vai mostrar o movimento. Movimento em relação ao quê? Movimento em relação ao que a empresa faz, tá certo? Por exemplo, uma empresa vende roupas. Uma empresa que vende roupas, o resultado, a demonstração de resultado vai mostrar o quê? Quanto ela vendeu, qual foi o custo daqueles produtos que ela vendeu, quanto que ela pagou de funcionários, tá certo? Então, a demonstração de resultado vai mostrar o movimento daquilo que afetou o resultado da empresa. Vamos falar disso aqui, que isso aqui tem umas regrinhas, tá certo? Demonstração do resultado. Então, por exemplo, né, se eu fosse comparar comigo, pessoa física, eu poderia dizer o seguinte, olha, quanto você teve de renda num determinado mês, ou num determinado trimestre, ou num determinado ano? Quanto foi sua renda? A minha renda no ano, né? A renda ao longo do ano foi de quanto? Foi de, por exemplo, R$80.000, tá certo? Minha renda foi de R$80.000, por exemplo, tá certo? Um valor qualquer aí. Então, quer dizer o quê? Que
eu recebi pelo meu trabalho 80 mil reais. Né? Só que a empresa é diferente. A empresa não vai receber pelo trabalho, ela vai receber pelo quê? Pela atividade dela, não é isso? Ela vai receber pelas vendas que ela faz de produtos ou pela prestação de serviços, tá certo? Mas isso seria equivalente à renda. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. A renda é quanto você tem de dinheiro sobrando no final do mês? Pensa bem. Não é. Por que que não é? Porque você tem os seus gastos, né? Então você tem efetivamente aqui o quê? As contas que você paga, aluguel, condomínio, IPTU, luz, água, supermercado, etc, tá certo? E aí, se você tirar esse valor da renda, né? Você vai ter a renda, por exemplo, menos os gastos, né? Você tem o quê? O que sobrou, né? Sobra de dinheiro, tá certo? Ouvi falar que tem gente aí, não você que está assistindo, tá certo? Mas outras pessoas que muitas vezes não sobra dinheiro no final do mês. Eu sei que com você isso não acontece, tá certo? Mas pode acontecer, né, de não sobrar dinheiro. Puxa, pode acontecer do gasto ser maior do que a renda. Aí ela vai ter que dar um jeito, né, tá certo? Mas com a empresa também pode acontecer isso. Ela pode gastar mais do que o que ela tem de receita. Né? É aí que a gente vê, muitas vezes a gente ouve falar que a empresa ficou o quê? No prejuízo, tá certo? No prejuízo. Né? Então, muitas vezes aqui você tem a renda e os gastos, né, gerando um resultado negativo. Mas, via de regra, a gente espera que o resultado seja o quê? Positivo, né? Que sobre dinheiro. Né? Para a empresa aqui, a gente poderia dizer que a situação é a seguinte, a renda estaria aqui para receita. Né? A gente vai explicar esses conceitos direitinho daqui a pouco. Né? Tá certo? Então, é receita e aqui eu tenho os gastos representados pelos custos, né, e despesas, tá certo? Os custos e despesas. Se eu pegar a receita e tirar os gastos, dá o quê? Dá o resultado. Esse resultado pode ser um lucro, não é isso? Se ele for positivo, ou um prejuízo. Né? Então, isso é o quê? A demonstração do resultado, é um movimento do que aconteceu ao longo de um período, tá certo? Quando eu falo aqui da renda, eu não estou falando da renda no dia 31 de julho ou no dia 1 de agosto. Eu estou falando da renda, por exemplo, ao longo de um período. Pode ser um ano, pode ser um mês, tá certo? É óbvio que se eu falo da renda do ano é diferente da renda do mês, tá certo? Né? Então, se eu estou falando aqui de 80 mil por ano, isso vai dar, sei lá, uma média de um pouco mais de 6 mil por mês, tá certo? Tudo bem? Agora, se eu quero saber por trimestre, vai dar outra conta e assim por diante, tá certo? O que importa aqui é que a gente precisa entender o tipo de informação que a gente obtém em cada uma das demonstrações, tá certo? No balanço patrimonial, você obtém o saldo, né? O saldo que a gente poderia relacionar, como eu falei aqui, com uma foto, né? Bom, se o balanço patrimonial que mostra os saldos está para como se fosse uma foto da situação financeira da empresa, né? A demonstração do resultado é o quê? A demonstração do resultado, como ela mostra o movimento, é como se fosse um filme, tá certo? Porque ela conta o que aconteceu ao longo de um período, ela é um pouco mais dinâmica, tá certo? Ela é um pouco mais dinâmica, tá certo? Por isso que eu mostrei aqui, ó, se você observar essa representação, ela indica o quê? Indica que a demonstração do resultado mostra o que aconteceu ao longo de um período, tá certo? Bom, então, vimos aqui balanço patrimonial e demonstração de resultado. E tem uma terceira, que é a que a gente vai falar também na sequência, né? Que é a demonstração do fluxo de caixa, tá certo? Veja, a demonstração do fluxo de caixa, ela é muito parecida com a demonstração de resultados, só que ela tem uma diferença, tá certo? Eu vou falar aqui para vocês que ela tem uma diferença muito importante quando a gente compara com a demonstração de resultados. Por quê? Enquanto a demonstração de resultados mostra o que aconteceu, né, o filme, em relação ao resultado, né, a demonstração do fluxo de caixa, né, a demonstração, né, do fluxo de caixa também mostra
o movimento, tá certo? Vai mostrar o movimento também. Né? Ah, ela também é filme? É, ela também é um filme, mas ela é um filme visto de uma perspectiva diferente, tá certo? Como se fosse um outro ângulo que vai ser adotado para filmar aí o que aconteceu com o movimento da empresa, né? Adivinha o quê? Se ela chama demonstração do fluxo de caixa, né, ela vai mostrar o que aconteceu em relação ao caixa. Né? Então, ela vai mostrar aqui entradas de caixa, né, entradas de caixa, mais entradas de caixa, né, menos saídas de caixa, né, mostrando aí no final o saldo, né, ou o que foi, o que houve de impacto aqui de aumento ou redução do caixa, devido a essas movimentações, tá certo? Então, muito bem, ficamos assim com as 3 demonstrações financeiras, tá certo? As 3 principais demonstrações financeiras que a gente vai trabalhar aqui, que são o balanço patrimonial, né? Que mostra, de novo, mostra saldos, tá certo? Então, você vai ver aqui, ó, vamos focar aqui na nossa super telinha, né? Ela mostra o que aqui? Saldos, tudo bem? O saldo num período e depois o saldo no período seguinte, tá certo? Já a demonstração de resultados mostra o quê? Mostra o movimento, tá certo? Mostra o movimento, como você pode observar aqui nessa representação, você tem o que aconteceu ao longo de um período. Em relação ao quê? Em relação ao que a gente chama de resultado contábil. Vamos falar um pouquinho disso depois, tá? E a demonstração do fluxo de caixa mostra o que aconteceu em relação ao caixa da empresa, tá certo? De novo, o mesmo processo, né? É um filme como a demonstração de resultados, porém é um filme visto de uma perspectiva diferente, né? Tanto na demonstração de resultados quanto no fluxo de caixa, veja, esse resultado ou essa movimentação de caixa, ela começa do zero a cada período. Por exemplo, se você for falar o quanto você ganhou num determinado mês, você não vai somar o que você ganhou no mês passado com o desse mês. Você vai somar, assim, o que você tinha na conta corrente, não é isso? O que você tinha de saldo na sua conta corrente, com o que você vai receber no período seguinte. Porém, se eu perguntar para você quanto você ganhou no mês de abril, você vai falar, eu ganhei, por exemplo, 25 mil reais. Né? Esse salário, esse ganho no mês de abril é só referente ao mês de abril. Tá certo? Então é a mesma coisa. Né? Quando a gente fala aqui da demonstração de resultados e da demonstração do fluxo de caixa, tá certo? Essas duas aqui, né? Por isso que a gente diz que o resultado começa do zero, né? E aqui começa do zero também, porque eu quero saber só a movimentação daquele período. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Vamos agora, na sequência, ver em detalhes cada uma delas, ok? Muito bem.